Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Deus tem uma palavra para você. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Irmãos, o intuito deste canal é trazer palavra diretamente do céu, que você venha receber esta palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, que se encontra no Lucas capítulo 19, versículo 1, 2 e 3. A qual o texto vai dizer: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha para você ver, nesse dia, nesta feita, o texto vai dizer que Jesus ele ia passando ali pela cidade de Jericó, e nesta cidade de Jericó, irmãos, havia um homem ali por nome de Zaqueu. O texto vai dizer que ele era chefe dos publicanos e ele era rico. E ele ali, como publicano, ele coletava impostos para a cidade de Roma naquela época. E as pessoas ali daquela cidade não gostavam muito dele por causa disso, porque ele coletava impostos. E o texto vai dizer que ali, neste dia, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali na cidade, o texto vai dizer que Zaqueu ele tomou uma atitude de procurar ver quem era Jesus. Por quê? Ele queria conhecer ele pessoalmente, que ele já tinha ouvido falar. Se você for ler o texto, você vai entender que ele já conhecia de ouvir, já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia ele pessoalmente. Então isso cresceu dentro dele o desejo de procurar ver quem era Jesus. Mas o texto nos deixa bem claro que ele tentou chegar ali perto de Jesus, mas a primeira coisa que eu vejo é que ele não conseguiu foi por causa da multidão, porque o texto diz que onde Jesus ele passava sempre havia uma grande multidão, e neste dia não estava sendo diferente. E o texto continua dizendo que ele não conseguiu ver também, pois ele era um homem de pequena estatura. Ou seja, dois pontos eu vejo aqui. Primeiro, por causa da multidão, ele não conseguiu se aproximar de Jesus. O segundo, por causa da sua estatura. Ou seja, ele tinha duas limitações que ali impedia dele se aproximar de Jesus. E com esse texto eu venho te dizer, o que tem te impedido de você de se aproximar de Deus, de Jesus? Então esta noite que você, através desta palavra, que você venha tomar uma posição, assim como Zaqueu, quando ele teve essas duas barreiras, a multidão e a sua estatura, o texto vai dizer que ele não ficou ali parado, mas ele tomou uma atitude que mudou ali a história dele, mudou a trajetória dele, porque o texto diz que naquele dia, ele ali, vendo essa situação, ele correu ali adiante e subiu numa figueira brava. Porque o texto vai dizer que ele não conseguiu de maneira nenhuma ver Jesus, mas ele tomou uma atitude. Sabe que eu aprendo com esta palavra, para mim, para você, que Deus está falando este dia, quando nós tomamos atitude para ali alcançar algo de Deus. Zaqueu, primeiramente, ele não conseguiu por causa dos dois obstáculos, a multidão e a sua estatura. Sabe que eu vejo através deste texto? Quando nós não desistimos, quando nós não recuamos, Zaqueu ele tinha tudo para recuar, mas ele não recuou. Enquanto ele não conseguiu alcançar aquilo que ele foi buscar, ele não parou. Então, irmão, o segredo para você alcançar a vitória é nunca parar. Sempre vai adiante, independente da situação que você está passando ou enfrentando. Deus manda te dizer, vai em frente, busca, procura ter desejo dentro do seu coração de ter a presença do Senhor, assim como Zaqueu, ele estava com o intuito dentro do coração dele de ver quem era Jesus e ninguém tirou isso de dentro dele. Sabe o que eu aprendo com este texto? Quando nós temos o desejo, quando nós temos o anseio de buscar a presença do Senhor, ninguém pode tirar isso de dentro de mim, de você. Então receba esta palavra, não deixa que os obstáculos, que os problemas, dificuldades do dia a dia venha tirar você do foco de buscar a presença do Senhor. Zaqueu, ele não perdeu o foco de querer ver a Jesus, e ele conseguiu porque ele não desanimou, ele não desistiu. Olha, o segredo da vitória é nunca desistir, nunca parar. Então, se você está passando uma situação difícil, olha para cima, olha para Jesus. O texto vai dizer em Salmos, olharei para o monte, de onde me virá o
socorro. O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, quando a dificuldade vier, olha para cima, olha para Deus, busque a presença dele. Zaqueu, ele tinha tudo ali que o dinheiro podia oferecer ele, mas neste dia ele sentiu o desejo de conhecer a Jesus. E o texto vai dizer que quando ele correu e subiu naquela figueira brava para ver Jesus, o texto vai dizer que ele subiu e ficou lá esperando Jesus passar. Mas sabe o que me chama a atenção? Que ele queria somente ver Jesus passar, queria ver somente Jesus ali passar. Mas o texto vai dizer que quando Jesus estava passando ali, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha para você ver, valeu a pena Zaqueu insistir, valeu a pena Zaqueu perseverar. Então, irmão, quando eu e você nós perseveramos, insistimos em alcançar algo de Deus, Deus ele nos honra, Deus ele nos dá graça para nós caminharmos até a nossa vitória. Zaqueu alcançou a vitória porque ninguém tirou isso dentro do coração dele, o desejo de procurar ver quem era Jesus. E o que aconteceu na história dele? Jesus entrou na casa dele, Jesus salvou toda a família dele, porque Jesus diz num versículo de número 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que maravilha, glória a Deus. Olha o que o Senhor fez na vida de Zaqueu. A atitude de Zaqueu de buscar a presença do Senhor gerou milagre para dentro da casa dele. O maior milagre, a salvação. Irmão, quando nós buscamos a presença do Senhor para nós, o Senhor, aleluia, glória a Deus, ele reflete também na nossa família, porque além de Zaqueu receber a salvação, toda a sua casa recebeu a salvação. Então não desista dos seus familiares, não desista daqueles que você ama, persista em buscar, em orar, porque no momento certo a salvação vai chegar na tua casa. Então o que eu aprendo com este texto, através da atitude de Zaqueu, de buscar a presença do Senhor, gerou a salvação para todo o lar dele. Então, quando eu e você nós buscamos a presença do Senhor, algo acontece na nossa vida. E neste dia de hoje, que você venha ficar com esta palavra no seu coração. Busque a presença do Senhor enquanto há tempo de buscar. Clame ao Senhor que ele vai te dar vitória. Busca meio, busca estratégias. Zaqueu, em primeira instância, ele não conseguiu ali ver a Jesus, mas ele buscou meios para alcançar ver a Jesus. Então que você venha ficar com esta palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Não se esquece de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.